Bom, vamos continuar do capítulo 17 e versículo 17, onde a gente parou da outra vez. E, bom, a estrutura que esse capítulo é feito, ela é dividida em três partes. A primeira parte é onde Jesus pede para ser glorificado, né, através do Pai, onde ele vai ser assunto aos céus. A segunda parte, ele pede para os discípulos, para a proteção deles, porque ele sabia o que eles iriam passar em termos de perseguição. E a terceira parte seria a igreja. Ele pede unidade para a igreja. Então, isso já mostra as etapas que o ministério e a propagação do ministério de Jesus vai ocorrer. Então, Jesus é assunto ao céu, os discípulos são perseguidos, são espalhados. Através desse mover, né, assim, do espalhamento dos discípulos, a palavra de Deus chega aos gentios, que somos nós, né, as nações, e essa palavra é propagada a toda a nação, todas as nações, né? Logicamente que a gente sabe que tem povos que a palavra de Deus não chegou, mas a própria palavra diz que a pessoa ela consegue reconhecer Deus através da própria natureza. Então ela consegue chegar e também através do mover de Deus ela consegue chegar a Deus de uma forma que não que a gente precise ir até lá, mas ela reconheceria a Deus na natureza. Então ela não seria desculpada por isso, né? Então, se nós, através da natureza, através de tudo aquilo que ele criou, nós vemos que realmente existe um Criador, então, e a gente prestar culto a esse Deus, então isso é assim, a pessoa que não faz isso, ela é indesculpável, né? Porque se a pessoa tem ela observa, ela vê, ela constata, né? Ela tem a racionalidade, ela vai chegar que existe uma pessoa que criou todas as coisas, né? Então vamos lá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui ele já está pedindo santificação, né? Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela a sua palavra hão de crer em mim. Aqui ele já está dando a introdução à igreja, né? Então, a verdade é a própria palavra de Deus. Quando a gente fala da verdade, é ela que liberta, é ela que realmente mostra a parte espiritual que muitas vezes nos é negada ao entrarmos no sistema desse mundo. Então, qual que é a verdade? É que existe um Criador, esse Criador criou a humanidade, essa humanidade, pelo pecado do homem, né, por ele querer seguir os seus próprios caminhos, desobedeceu. Por isso, houve uma queda do homem, uma separação entre Deus e o homem, devido ao pecado. Então, precisou que até a chegada de Jesus Cristo, o homem, para que ele pudesse apaziguar a ira de Deus sobre a nação de Israel que foi escolhida, eles sacrificavam um cordeiro ou outros tipos de animais para que, para que Deus, além de apontar para o cordeiro, que seria Jesus Cristo, mostrava que aquele animal era sacrificado para que o homem que fez o pecado não morresse. Então, todo esse sacrifício apontava para o sacrifício de Cristo.
E Jesus ele precisava aparecer no momento certo, porque as profecias falavam dele e todas as coisas apontavam para ele. E quando Jesus morre, ele é o nosso advogado, ele morre a nossa morte, né? Assim como eu dei a ilustração, ele é o advogado, ele nos defende do juiz, que seria Deus Pai, e a, ele recebe a nossa sentença, esse advogado. Ele morre a nossa morte e Jesus, na verdade Deus Pai, nos vê sem culpa, porque Jesus levou a nossa culpa como por dar a vida dele por nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que a gente pode ser um, né, sendo tantas pessoas? Através do Espírito Santo. Jesus falou que iria enviar o Espírito Santo para todo aquele que nele crê, né? E o Espírito Santo faz essa unidade. Se você tem o Espírito Santo, você vai querer glorificar a Deus e não a si mesmo. Quando você quer glorificar a Deus, você vai fazer a obra dele. E outras pessoas também vão fazer a obra dele. E todos nós, em conjunto, vamos ajudar um ao outro para executar a obra dele. Por isso que somos um, porque temos o mesmo Senhor. Ele nos manda fazer determinadas missões. E se nós obedecermos, todos vamos estar fazendo a obra dele e também fazendo em conjunto para, primeiro, evangelizar, para realmente manifestar o amor, manifestar tudo aquilo que ele quer que a gente faça, que é o que? Glorificar o nome dele, pregar o evangelho, ser verdadeiro, ser justo, seguir as ordens que ele dá através do Espírito Santo para podermos executar e sempre estar envolvido em evangelização, sempre estar envolvido em falarmos a palavra de Deus, em pregarmos, seja com as nossas vidas, com as nossas ações, porque o que Deus quer é que ele seja glorificado na terra, né? Porque ele quer subverter o que é pregado no mundo. Que o mundo prega que você tem que ser glorificado, que você tem que ter sucesso, que você tem que ter a glória. E o que ele vem pregar não é que Deus, ele deseja ser glorificado. E assim o homem, ele obtém um propósito de vida. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. E neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e o que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Então, somos nós, pessoas como eu, que pregamos o Evangelho, que você hoje está escutando essa palavra de Deus. Então, Ele nos arregimenta para que possamos estar pregando essa palavra e mais pessoas possam estar conhecendo sobre a história de Jesus, sobre o que Ele veio fazer nessa terra. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Jesus estava falando que ele estava antes da fundação do mundo. Deus já o amava, Deus Pai já o amava. Então, mais uma evidência que Jesus também é Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci.
e estes conheceram que tu me enviastes a mim. Então, os apóstolos, mais do que nunca, sabiam que Jesus Cristo foi enviado por Deus, com a finalidade de salvar todo aquele que crê nele. E todos aqueles no passado que criam nesse Messias que viria salvar também foram salvos. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então a gente vê o amor de Jesus, né, por nós, pela igreja, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos. Jesus, ele realmente demonstrou, através dessa oração, que ele quer que seja completa a obra dele. E como que vai ser completa a obra dele? Fazendo com que todas as pessoas no mundo ouçam dele, façam aquilo que ele ordenar. Ele vai ordenar através de quem? Através do Espírito Santo. Então, se você é cristão e não está fazendo a obra de Deus, então pode ser que você não é cristão. Pode ser que você está vivendo só uma religiosidade. Você vai na igreja, dá seu dízimo, escuta o pastor falar, vive sua vida, mas se algo dentro de você não está falando o que você deve fazer dentro do reino de Deus, então pode ser que realmente você não se converteu. E se converter é você ouvir o plano da salvação, reconhecer que a sua natureza está errada, pecado, que você tem pecado e que você convida Jesus para ser seu Senhor. O que significa Jesus ser seu Senhor? É Ele comandar a sua vida, para que Ele seja glorificado e não você. O sistema prega que você deve ser glorificado, mas o que Deus quer é que nós glorifiquemos Ele. Por quê? Porque ao glorificar Ele, nós vamos ter todos os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a bondade e tudo que Ele prega, né? Que é a justiça, a verdade. Isso faz com que o mundo se torne melhor, né? Porque é Deus que nos completa. É Ele que realmente faz com que sejamos únicos nessa terra com uma missão. Então a nossa missão não é só ganhar dinheiro, nossa missão não é só fazer coisas. Então assim, só para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo tem me arremetido para obras, para outros tipos de obras, né? Não só pregar aqui no YouTube. Ele tem me levantado agora para outros tipos de obras e ele já tem me capacitado para isso, né? E ele pode estar capacitando você também, né? Que o seu dinheiro não seja somente para a sua família e para você mesmo, também seja para o reino dele. Que você invista no reino dele. Por exemplo, tem uma missionária que ela atualmente ela está sem sustento e o Espírito Santo tocou no meu coração para estar investindo na vida dela. Eu investindo na vida dela com recursos, ela vai ter recursos para poder evangelizar, para fazer a obra dele, né? Assim como outras pessoas também podem investir na minha vida, né? Eu deixei aqui na descrição livros que você pode também, se você tiver curiosidade, está na descrição e você pode estar vendo, tá bom? Então, esse é o poder do Espírito Santo, né? Realmente para isso que nós viemos ao mundo, né? Só que, lógico, Deus sabe quem vai realmente no futuro dar ouvidos para Ele ou quem vai só dar ouvidos ao que o sistema prega.
Vocês podem, por exemplo, ver a vida de Judas. Judas andou com Jesus, viu os milagres, ele viu todas as transformações das pessoas, ele fez tudo o que os apóstolos fizeram, mas ele não era ovelha de Jesus. Ele era uma pessoa que estava contida nesse sistema. Tanto que quando Jesus falou para fazer aquilo que ele tinha que fazer, qual foi a primeira coisa que ele desejava no coração dele? Ter dinheiro para atrair Jesus. E é isso que uma pessoa do mundo deseja: dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E acha que o dinheiro é a coisa mais importante da vida dela. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Deus, ele te fornece recursos, ele te fornece capacidades para você ter recursos, ele fornece clientes para comprar de você, para que você tenha recursos e invista na obra dele. Logicamente, você também vai sustentar sua família, mas você vai ter recursos para executar a obra dele, tá? Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês, eu espero que isso tenha contribuído para a vida espiritual de vocês. Se vocês tiverem curiosidade, vejam os livros na descrição, tá bom? E o próximo capítulo 18, nós vamos estar reunidos aqui novamente, tá bom? Até lá!